Olá, a partir de hoje em diante vou passar a gravar mais vídeos sobre o meu país, sob o lema, a rúbrica semanal sobre a situação sociopolítica na Guiné-Bissau. Hoje vou falar sobre alguns assuntos, mais precisamente sobre o novo governo liderado por Dr. Geraldo Martins e como é que deve ser a sua coabitação com o Presidente da República, bem como as prioridades política governativa deste governo e, por fim, a entrevista que ficamos a conhecer hoje do deputado da Nação, José Carlos de Gabo. Desde logo dizer que este elenco governamental ficou muito aquém das expectativas da maioria dos guineenses. Isto porque tem muitos repetentes, ou seja, pessoas que já eram ministros ou secretários de Estado em outros governos e que não deram provas, e pessoas incompetentes que não estão habilitadas para serem ministros ou secretários de Estado, e o mais grave ainda é de aglomerar no seu seio pessoas corruptas. Ora, um governo com estas características é completamente difícil, para não dizer impossível, de implementar grandes reformas para fazer desenvolver o país. Infelizmente é o governo que nós temos e temos que ter a capacidade de conviver com ele nos próximos tempos. Por isso eu entendo que este governo não vai terminar a legislatura por seguintes razões. O sucesso político deste governo é o fracasso político de Umaru Sissoko Embalo. E o Umaru Sissoko Embalo vai ficar a arranjar qualquer pretextos ou motivos para derrubar este governo. Porque ele sabe que o sucesso deste governo é um trampolim para que o candidato do PAGC, engenheiro Domingos Simões Pereira, seja o próximo presidente da República da Guiné-Bissau. Por isso, o Umaru Sissoko Embalo nunca vai facilitar a vida a este governo, nunca vai ajudar este governo e vai estar sempre a criar entraves, oposições, para arranjar pretextos de derrubar este governo, para ver ainda se consegue alguma manobra política de poder, enfim, fazer o seu governo ou fazer um governo, entre aspas, de iniciativa presidencial para poder realizar as eleições presidenciais. Mas, obviamente, que não vai conseguir por seguintes razões. Ele pode demitir o governo, mas nunca pode criar um governo de iniciativa presidencial enquanto há uma maioria na Assembleia da República. Ora, ele também, do ponto de vista constitucional, já não tem prerrogativas de dissolver o Parlamento, uma vez que a Constituição veda a dissolução do Parlamento no primeiro ano após, enfim, a Assembleia ser empossada, ou os deputados da Assembleia serem empossados, bem como no último semestre do término do mandato do Presidente da República. Ou seja, fazendo as contas, Sissoko já não pode dissolver o Parlamento. Ora, se não pode dissolver o Parlamento, mesmo que ele demita o governo arranjando falsos pretextos, ele simplesmente vai voltar a convidar o PAGC para que, enfim, volte novamente a governar. Obviamente com outros atores políticos, mas é o PAGC que vai continuar no poder. Por isso, este intento é completamente de afastar. Mas mesmo assim, nós já sabemos que esta figura nos habituou à ilegalidade. Ele vai tentar arranjar sempre motivos, fazendo jogadas e joguinhos dele para poder criar esse entrave. Por isso, este governo se socou mais daqui a alguns, nos 6 meses e mais para frente, ele vai demitir este governo. É claro que demite o governo, o PAGC vai continuar no poder, como eu disse, vai mandar outro nome e vai fazer, criar o novo governo. Mas tudo é um timing que Sissoko tem para poder jogar o seu futuro político e ver ainda se consegue enamorar o PRS para que o PRS, porque aí reforçaria, tentar ver essa jogada que não é propriamente para o bem da Guiné-Bissau, porque ele está a lutar a todo custo para o seu segundo mandato. Isto falando numa perspectiva negativa. Pronto. Mas também mesmo numa perspectiva positiva, este governo vai cair. Vai cair por quê? Porque a partir do momento que tudo indica que Domingos Simões Pereira será o próximo presidente da República, depois de ser investido, depois de tomar posse, ele vai fazer uma remodelação governamental. E vai ser muito bem-vindo. Por quê? Esta remodelação governamental visa, enfim, criar um governo que
o povo vai se rever mais neste governo e também lançar pontes para fazer reformas que são necessárias no país. Desde logo combater a corrupção, impor império da lei e, acima de tudo, atender aquelas necessidades mais básicas que o nosso povo ainda confronta-se no seu dia a dia. Obviamente que tudo indica que Geraldo Martins vai voltar a ser reconduzido como primeiro-ministro, espera-se, porque neste momento os ativos do PAGC é o que está mais preparado para continuar a governar. Mas os ministros, vários ministros, vão ter que sair e vai se integrar outros elementos mais, enfim, novos, neste caso quando digo novo, que o povo se revê, que são pessoas capacitadas, pessoas competentes, mas acima de tudo pessoas que vão lançar o país para o desenvolvimento. Em suma, por isso eu digo, tanto para o bem como para o mal, este governo não vai terminar a legislatura. Aliás, mesmo próprio se nós partimos do pressuposto daquilo que é o praxe, o nosso praxe constitucional, aquilo que é o costume dos governos da Guiné-Bissau, não há nenhum governo que conseguiu terminar a legislatura. E este governo também, além deste pormenor do costume que eu invoquei, mas também por ser um governo, enfim, tangente. Ora, com um governo tangente, era só que faltava que esse governo chegasse ao fim. E não vai chegar por essas razões. Sissoko vai arranjar sempre pretexto de demitir este governo. E vai fazê-lo. Nos próximos 6 meses, 1 ano, ele vai demitir este governo. É claro, como eu expliquei, o PAGC vai continuar no poder. Sissoko não vai conseguir nem sequer criar governo de iniciativa presidencial, porque isto é contra a Constituição. Isto, enfim, vai comprar guerra que pode levar o país em situações imprevisíveis, mas isso nunca vai acontecer. O PAGC vai continuar a governar o país. É o PAGC que vai fazer eleições presidenciais. Mas, como eu disse, se ele demitir o governo, o PAGC indica outro nome para o primeiro-ministro e formar o governo, e o PAGC vai continuar na rede de poder porque tem uma maioria na Assembleia. Ora, estando uma maioria na Assembleia, há condições estáveis para continuar a governar. O presidente não pode interferir, nem deve interferir, etc, etc. Mas, como eu disse, Sissoko está desesperado. Ele vai procurar, enfim, arranjar aqui manobras para poder ver ainda se consegue, enfim, manter o segundo mandato, o que vai só desgastar. Esta é a razão pela qual há uma necessidade urgente deste governo continuar a fazer bom trabalho. E para falar do bom trabalho, o governo começou mal porque aquilo que eu disse, o elenco que incorpora no seu seio são pessoas repetentes, pessoas incapacitadas ou incompetentes e, para não falar, pessoas corruptas. Mas a par disto tudo, nós também temos pessoas ali que têm algum arcabouço, que têm alguma tarimba política, pessoas que nós, enfim, julgamos que são pessoas capazes e esperamos que essas pessoas minoritárias que estão ali no governo consigam influenciar positivamente para fazer muitas reformas. E para falar nisto, também de saudar o governo por esta iniciativa corajosa de baixar o preço do arroz, que é uma medida muito importante que vai afetar todos os guineenses. Porque nós sabemos que todos os guineenses consomem arroz. Não há guineense que abdica deste cereal. Por isto, esta medida é uma medida muito corajosa, é uma medida muito pertinente, é uma medida boa. E resta-me aqui aplaudir. Espero que o governo não fique só por aí, mas que vai ainda muito mais além, nomeadamente no que toca a outros produtos da primeira necessidade, aquilo que nós costumamos comer no nosso dia a dia, para poder tranquilizar a vida dos guineenses. Ora, fazendo isto, e também o governo tem que implementar aquele plano de emergência que contemplou no seu programa Terra Arranca, que tem a ver com o apaziguamento da sociedade civil, aposto na escola, que não haja greves, que a escola possa funcionar regularmente, estado de saúde também atender, atenuar algumas das calamidades que se vivem nos nossos centros de saúde e também nos hospitais, garantir a segurança dos cidadãos e primar pelo primado da lei e pela valorização dos direitos humanos, mais precisamente direitos fundamentais dos cidadãos. Isso falando que ninguém seja perseguido, que ninguém seja coagido, que ninguém seja maltratado ou espancado por dar a sua opinião sobre o país, etc, etc, como nós temos vindo a assistir nesses últimos anos,
onde os direitos e liberdades e garantias foram condicionados drasticamente, onde se aflora cada vez mais uma ditadura, que estas realidades possam ser estancadas. Porque tudo isto são benfeitorias que vai assegurar o governo, que vai ajudar o governo a ser popular e aproximar-se mais dos cidadãos. Mas não tem só que ficar aqui. O governo tem que ir ainda muito mais além. O governo tem que tomar medidas populistas, no bom sentido do termo, que passa desde logo em baixar o ordenado e as mordomias e regalias dos titulares do órgão da soberania. Todos eles. E também afetando os ministros, os deputados e também altas patentes militares. Porque o que nós vemos, estas mordomias e regalias de salários, são exorbitantes. E estes salários não podem ficar assim. Não pode continuar, porque isso é um acentuar das desigualdades sociais. Mas fazendo estas medidas, baixando essas regalias, estes salários avultados, tudo isto também tem que aumentar o salário na função pública. Se aumentar o salário na função pública, a par desta decisão de Arroz, isso também vai reforçar muito ainda mais o governo perante a população. Este governo só tem que cumprir aquilo que é o mínimo, porque é isso que, claro, que esperava mais, mas só o mínimo. Garantir a sustentabilidade do povo, que haja mantimento na mesa dos guineenses, segurança, escola e saúde. É só isto básico que nós pedimos para que as coisas possam, enfim, lançar-se bases para depois haver desenvolvimento. Por isso eu espero que no orçamento do Estado, agora que se vai falar nos próximos dias, que possam ser contempladas essas atenções, que haja um bolo, que o bolo seja mais equilibrado, mas sobretudo que aumenta o salário na função pública. Agora, dir-me-á quem me está a ouvir, mas onde é que se vai sair com dinheiro para todas essas coisas? O dinheiro é cortar nas viagens, cortar nas muitas assessores que tanto há na presidência, como também no próprio governo, nesses perdermos que recebem, esses avultados valores que recebem das mordomias, cortar nisso e aumentar, enfim, aumentar o salário na função pública. Estas medidas vão ajudar muito o governo e o próprio Sissoko, mesmo que queira demitir este governo, não vai ter ousadia. Garanto. Agora, se o governo entrar e começar novamente nestes lenga-lengas, nessas frouxidão, nas coisas, concentrar nos acessórios, ora, sabemos que Sissoko está ali só para arranjar pretexto para complicar a vida a este governo. E nós estamos aqui, vamos fiscalizar e também vamos procurar, com as nossas ideias, ajudar ao governo, chamar a atenção naquilo que é necessário, elogiar naquilo que é necessário. Começou mal, mas já começou também a dar passos positivos. Essa ideia do arroz, mas faltam outros elementos ainda para, enfim, facilitar a vida ao nosso povo. Feita esta questão, agora a questão da coabitação entre este governo e a presidência da República, neste caso com Sissoko. A coabitação não vai ser nada fácil, uma vez que nós sabemos que quem está na presidência é uma pessoa que, enfim, tem algumas dificuldades de coabitar com a legalidade democrática. Por isso, não se pode esperar grandes coisas, até porque é uma pessoa que, enfim, habituou-se a um culto de personalidade, a um assambarcamento dos poderes constitucionais, de, enfim, capturar todos os poderes do órgão da soberania e até, inclusive, auto-intitulou-se como único chefe da Guiné. Ora, na democracia não há único chefe, porque o sistema democrático é um sistema de separação de poderes e cada um tem que girar em torno daquilo que são os seus poderes atribuídos pela Constituição da República. Mas o que nós vemos, o atual, alguém que está na presidência, é uma pessoa que não sabe esses limites, não tem essa noção. Por isso que augura-se uma coabitação não pacífica. Pode só ser pacífica se houver uma submissão por parte de Geraldo Martins. Mas, ora, não é isto que o povo espera de Geraldo Martins e ele nem sequer tem que submeter. Tem que respeitar naturalmente o Presidente da República, mas também tem que ele exigir o respeito por ser também o Primeiro-Ministro, que faz também parte de um dos órgãos da soberania.
Por isso aqui eu acho que não vai ser fácil, mas espera-se de Geraldo Martins capacidade, mas além de capacidade, firmeza e coragem, porque tem legitimidade política, legitimidade popular e legitimidade governativa. Ora, acumulando essa legitimidade, ele não precisa da ajuda de Sissoko. Antes, pelo contrário, dizer uma coisa, ele além de não precisar da ajuda de Sissoko, e também nem pode contar com a ajuda de Sissoko, por razões que eu já esperei, porque Sissoko sabe que, enfim, a popularidade deste governo é o fracasso político dele. Ele nunca vai ajudar. Apesar de verbalizar, pode contar comigo. Geral tem que saber que não pode contar com ele. Mas pelo menos que haja respeito na coabitação. Que não deixa que o presidente, enfim, interfira naquilo que não são os seus poderes que foram atribuídos pela Constituição. Só uma nota muito importante aqui. Fiquei bastante contente. Era uma coisa que eu já ansiava tanto, pelo facto do Conselho de Ministros, pelo menos dos Conselhos de Ministros, voltar a realizar no Palácio do Governo. É assim que tem que ser nos próximos tempos. Não tem que haver, nunca o Conselho de Ministros pode ficar a realizar na presidência. Isso é um precedente muito perigoso que atenta contra a separação dos poderes e contra o nosso semipresidencialismo, enfim, etc, etc. Mas, pelo menos já vi que o Geraldo Martins voltou a reunir no Palácio do Governo. É bom. Se Sissoko quer presidir o Conselho de Ministros, então tem que ir lá no Palácio do Governo e presidir o Conselho de Ministros. Mas espera-se uma postura firme, corajosa e determinante de Geraldo Martins. Nada de servilismo, nada de bajulação, nada de hesitação, porque por haver chantagem, uma ameaça por parte de Sissoko. Simplesmente cumprir com o programa de governação, porque sendo eficaz neste programa de governação, é isso também que vai ser o seu salvo-conduto, porque o povo que vai lhe defender, etc, etc. Pronto. Mas, dizendo isso, já falei dessas questões, já falei das grandes prioridades. Podia falar, mas grandes prioridades, como eu disse, esse governo é um governo, enfim, que tem que cumprir o serviço mínimo. Logo, não pode falar aqui de grandes planos político-governativos, porque não se pode esperar isso, até porque não há condições também para que isso aconteça. Porque nós, quando falamos de grandes programas, reformas estruturais, nós temos que ter um presidente da República cooperante. Ora, este presidente não vai cooperar com este governo. Vamos ser realistas e dizermos as coisas tal como são. Não vai haver cooperação, logo não se pode esperar. Mas aquele mínimo é expectável deste governo. Sustentabilidade, criar questões, facilitar a vida dos guineenses através de comida, que haja preços de primeira necessidade baixarem, que haja escola, que haja saúde, que haja luz, que haja segurança, que haja tranquilidade, haja paz. Isso, no mínimo, é o que se pode esperar. Isso até é um direito fundamental, é natural para a sobrevivência. Mas, como nós vemos, já tínhamos caído no poço, por isso isso passa a ser uma coisa até boa. Mas o governo está em condições de fazer isto, porque só isto que vai ajudar a consolidar o poder do PAGC e também fazer com que Domingos Simões Pereira seja o próximo presidente da República. Agora, para terminar, falar sobre a entrevista do deputado José de Gabo. É estranho que o José, este deputado, é uma pessoa, é dos deputados que mais fala, tem este mérito, fala, mas a questão só não é de falar, às vezes fala coisas que são, enfim, pertinentes, e outras vezes fala coisas que não têm nexo, mas às vezes também é muito parcial nas coisas que vai falando. As denúncias que fez hoje, que são denúncias muito graves, é importante salientar isso, mas se repararem, sobre a figura de Bótio que falou, não tenho provas, mas há coisas que não é preciso provas para chegar a essa conclusão. Bótio, nós conhecemos Bótio e sabemos como é que ele funciona. Bótio está sempre metido em coisas muito estranhas, muito esquisitas, muito duvidosas, a começar por desvios de dinheiro, problemática de droga e também desvios de próprios fundos, dinheiro público e outras questões mais. Enfim, desde que eu me lembro, conheço, Bótio está sempre metido nas coisas. O problema, o deputado José de Gabo, ao denunciar estas questões, não há mérito nisso. Há mérito, em certa medida. Mas é que
Este deputado tem que saber que não é pode só que é corrupto como ele fala lá. Porque, então, e o seu partido, Madem? Os bilhões de Mbatonha, por que ele não falou isso que envolveu o Brahima Câmara e o próprio dinheiro desviado do FUMB? Devia falar disto. E este governo até que acabou, que era o pessoal de Madem que estavam afetos ali, por que o José, este deputado, não fala sobre isto? Será que Bote é pior do que Brahima Camará, por exemplo? Ou Bote é pior do que Sissoko? Vamos ser realistas. Bote, já sabemos o que a casa gasta, como se costuma dizer. Mas a questão é que quando fala de corrupção, quando fala, parece que este deputado, o seu partido é impoluto. Ele está envolvido e metido com pessoas também que nós podemos questionar muitas coisas. Por isso, essas declarações que deu, ficou sem desmerecer, mas parece que é dor de cotovelo, uma certa inveja em relação ao próprio Bote. O que falou de Bote, nós já sabemos isso, é verdade. Mas teria só mérito, crédito, se tivesse falado também de Brahima Camará, das trafulhas. Até saiu aqui reportagem no Expresso que falava as malas do dinheiro de Brahima Camará e as coisas que eventualmente e que possivelmente estava metido, que é também âmbito do tráfico de droga e desvios de próprios fundos públicos guineenses. Por que é que este deputado não fala disso? Este governo que saiu, que prejudicou drasticamente a Guiné-Bissau a todos os níveis, por que é que ele não fala disso? Agora vem falar dessas coisas, quer dizer, nós temos que estar atentos para não deixarmos ludibriar. Agora, é claro que falou lá de coisas que o governo tem que ter em atenção, que tem que tomar em atenção. Mas este deputado tem que saber que quando nós vamos falar, temos que ser transparente em tudo o que nós falamos. Agora, há um pormenor também que ele disse com razão. Boticane não pode continuar a ter segurança de Estado, tipo, a vigiá-lo. Não pode. Eu estou a falar de Bote como muitas outras figuras. Este governo, o que é que está à espera? Tem que retirar essa segurança. Não é qualquer um que tem que ficar a beneficiar da proteção. A proteção que tem que ser dada para todos, sem exceção. Para que o Bote tem que andar com um batalhão de tropas? Estou a falar de Bote como de outros nomes que nós já conhecemos. Este governo tem que saber que nós não estamos aqui com paninhos quentinhos nas costas para estar a amaciar o ego. Não. Tem que fazer as coisas. E uma das coisas é isso. Já passaram 2 semanas. Tem que retirar essas coisas. O Ministério de Interior, em conjugação com o Primeiro-Ministro, tem que retirar essas pessoas. Eu não sei o que é que está à espera. E depois próprio, a questão de haver nomeações. Nomeações que têm que apaziguar definitivamente o país. Eu não sei para que tantas formalidades estão a fazer, mas essa questão tenho que concordar claramente com a denúncia do deputado José de Gabo. Quer dizer, Bote não pode continuar a andar escoltado como se fosse membro do governo ou como se fosse um titular de órgão de soberania. Eu creio até que muitos elementos de órgãos de soberania nem sequer andam como o Bote está a proteger. Bote, como os outros elementos do governo que saíram, ficaram com viaturas e estão ainda a ser escoltados. A título do quê? Vamos ter a autoridade do Estado. Isto vamos começar a cobrar isso. Pronto. Resumindo e concluindo, eu acho que este deputado fez muito bem em denunciar, mas faria ainda melhor também se tocasse todos os casos, que não ficasse só preso a um caso em concreto. Vou ficar por aqui e na próxima semana, ou daqui a 2 semanas, se entender, achar oportuno, vou voltar novamente a partilhar convosco aquilo que é a minha contribuição, a minha visão para ajudar realmente o nosso país. Muito obrigado e boa semana. Com licença.